Olá, mulheres que brilham, tudo bem com vocês? Dando continuidade à nossa série, A Mulher e Sua Individualidade. Hoje nós vamos falar de um assunto muito importante para nós mulheres, para os cristãos em geral, mas principalmente para nós mulheres. O assunto que a gente vai conversar hoje, e aqui eu estou com todas as meninas do serviço de mulheres, que temos experimentado, e elas têm muitas experiências para compartilhar com a gente sobre o assunto de hoje, o tema de hoje, que é perdão. Né? Nós temos experimentado o perdão do Senhor e temos experimentado liberar perdão. Isso é um assunto muito importante para a nossa vida cristã, para a nossa vida de relacionamentos. É um assunto que a gente precisa levar diante do Senhor e considerar. E o que eu tenho para compartilhar com vocês é que o Senhor é o nosso principal modelo de perdão. Né? Nós precisamos reconhecer primeiro a nossa condição de pecadores, de pecadoras, e ver que o Senhor, Ele é o maior perdoador de todos. Né? E em Salmos 103, 10 diz assim: não nos tratou segundo os nossos pecados, nem nos retribuiu segundo as nossas iniquidades. Esse é o nosso Senhor, esse é o nosso Deus, que não nos trata, né, meninas, segundo a nossa iniquidade. Já pensou? Se Ele nos tratasse segundo a nossa iniquidade, a gente estava perdida. Então, o Senhor, é esse o nosso Deus, o Deus que a gente tem, que não nos trata segundo a nossa iniquidade. E Ele nos perdoou, preparou toda uma salvação para nos reconciliar com Ele, para que não houvesse nada entre nós. Para manter o relacionamento com cada uma de nós, Deus preparou uma salvação completa. Né? Então, esse é o nosso Deus perdoador. Sim. E em Miqueias 7,18, tem mais. Quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e que te esqueces da rebelião do restante da tua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na benignidade. Então, o nosso Deus é um Deus que tem prazer na benignidade. E Ele quer que nós pratiquemos isso, benignidade em nossos relacionamentos, benignidade uns para com os outros, liberar perdão, nos perdoar nós mesmos e reconhecer a nossa condição, né, de pecadoras e que precisamos ser perdoadas pelo Senhor diariamente. E no serviço, aqui, no serviço de mulheres, mulher sempre tem muitos atritos, né? E as meninas aqui servem mais tempo do que eu, umas há 5 anos, outras há 4, 3 anos. Então, elas têm experimentado isso, têm tido experiências de perdoar, de ser perdoada, e nós queremos compartilhar isso com vocês essa tarde, né, Rai? Amém. Sim, é claro que um relacionamento de 5 anos sempre tem algum atrito, né? Alguma contrariedade, né? Sempre tem pontos a perdoar. E nós tivemos assim problemas, mas graças ao Senhor, por meio da palavra, o Senhor também, né, ganhou nosso coração a ponto de nos ensinar a perdoar. Né? Tivemos essa experiência como oportunidade para viver, praticar a palavra e nos perdoar mutuamente, né? Como todo relacionamento, como ali falou, um relacionamento de casal, entre pais e filhos, né? É um relacionamento muito próximo, então sempre tem algo a perdoar, sempre tem uma ofensa, sempre há algum problema, né? E aqui eu quero ler para vocês aqui quando o Senhor Jesus disse assim. O título diz assim: quantas vezes se deve perdoar a um irmão? É em Lucas 17, 3 em diante, fala assim: acautelai-vos, se teu irmão pecar contra ti, repreende-o, se ele se arrepender, perdoa-lhe. Se por 7 vezes no dia pecar contra ti, e 7 vezes vier ter contigo, dizendo, estou arrependido, perdoa-lhe. Então disseram os discípulos ao Senhor: Senhor, aumenta-nos a fé. Então aqui os discípulos levaram esse assunto para o Senhor Jesus, né? Falou: Senhor, se o meu irmão, ele pecar contra mim 7 vezes, eu devo perdoar? E o Senhor falou assim: se ele se arrepender, perdoa. Se por 7 vezes ao dia ele se arrepender, ele vier a ti
perdoa. Então, eles viram a condição humana deles, então eles falaram, Senhor, aumenta-nos a fé. Então, o que nós ganhamos aqui? É que por meio da fé é que podemos perdoar. Somente a fé, ela é capaz de trabalhar o perdão em nós, porque de nós mesmos é impossível, humanamente falando, né? Ao homem, né? Cabe a nós, é mais fácil para nós guardar uma mágoa, é mais fácil para nós revidar. É da natureza humana, vingar, né? Retroceder aquela situação, né? Mas perdoar, aqui os discípulos, eles viram, Senhor, aumenta-nos a fé. Ou seja, a fé é que nos leva a perdoar. Por quê? A fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Então, é a palavra que vai produzir fé, e essa fé que vai fazer perdoar. Então, na nossa experiência, o que nos fez perdoar atritos que tivemos, foi porque nós estávamos muito envolvidos com a palavra. Foi a palavra de Deus, né, que produziu fé em nós, nos ensinou a perdoar, né, nossos atritos, nossas diferenças. Então, devemos estar sempre, constantemente, buscando a luz da palavra, para que por meio da palavra o Senhor acrescente fé, porque por meio da fé nós podemos perdoar. Muito bom, mas não é fácil, né, Rai? A gente sabe. Tivemos diversas dificuldades juntas. Eu estou há 3 anos e pouquinho junto com as meninas. E foi uma experiência maravilhosa, tem sido uma experiência maravilhosa. Uma hora você está bem, outra hora você não está bem. E quando você não está bem, a fé está pouca, porque você não tem conseguido desfrutar. Vem os atritos, né, o rela dos relacionamentos, porque uma rela na outra e começa a sair faísca. Mas é isso mesmo que o Senhor precisa. Porque aí a gente se volta para a palavra, a fé é gerada, a gente consegue se arrepender, pedir perdão, né, umas para as outras. Já tivemos diversas, assim, pega gospel, onde a gente realmente magoamos umas às outras, né? Foi difícil, chegamos a nos afastar, assim, ficar assim, tudo de bicão, uma para a outra, e a gente começava a orar, e quem se voltava primeiro pedia perdão, e quebrava, né? A palavra tem esse poder de quebrar realmente essa dureza do coração, e isso a gente experimenta todos os dias nos nossos relacionamentos umas com as outras aqui. Eu, particularmente, acaba que o meu desfrute estando mais pouco, eu acabo tendo um pouquinho mais de conflitos com as irmãs. Mas aí nós puxamos ela de volta. Me puxa de volta, e por isso que eu estou aqui hoje, porque graças ao Senhor, né? Porque tem as irmãs para poder realmente aumentar a minha fé, me infundir na palavra, para poder me puxar, e às vezes eu puxá-las também, que ainda na minha pouca força, não posso pensar que não vou ser útil ali. Ainda com o meu pouco eu posso oferecer, e posso puxar a Fabi puxa a Rai puxa ali, e nós nos puxamos umas às outras. Então, é muito importante isso, muito importante. Já pensei diversas vezes em sair do serviço, e expunha isso para as meninas, as minhas fragilidades, e o que não estava gostando, que elas estavam agindo comigo, e elas pediam perdão, e aí eu reconhecia que eu que precisava pedir perdão, e aí a gente está aqui hoje. Então, é isso que a gente quer levar para vocês. É muito prático isso que a Rai falou, o que a Li falou, é a palavra, tem que ter a palavra, é a palavra que nos impulsiona para pedir perdão, para ter domínio próprio. Eu entrei uma Ludmila há 3 anos e meio, e estou uma Ludmila bem mais domada, bem mais domável, inclusive. Eu era muito, assim, no meu falar, não tinha filtro, falava numa violência que Jesus Cristo, a Fabi sabe, Tia Arlete sabe, Naira sabe, que estiver nos assistindo também. Mas foi isso, assim, o perseverar na fé junto com as meninas que faz a gente querer continuar, né? Que nos impulsiona a querer continuar. Essa questão de até do filtro, desfrutando no nosso grupo de discipulado, a gente recebeu uma palavra espetacular falando da forma que a gente tem que falar umas com as outras. E eu tenho levado isso para a minha vida, com o meu esposo, no meu trabalho, e agora com as irmãs também. O versículo que eu quero deixar é em Apocalipse, quando João vai falar a sua carta para as 7 igrejas, ele sempre começa falando daquilo de bom que a igreja
estava perseverando. No meio, ele fala o negativo, que a igreja precisa se arrepender, e depois ele torna a falar o positivo de novo. Então, o Senhor falou comigo de que você pode realmente falar o que você está vendo. Precisa ter um filtro, você precisa ressaltar aquilo que a Rai tem de positivo, você precisa ressaltar aquilo que que a Fabi tem de positivo. Depois você entra com aquilo que tem sido assim, a dificuldade para você e exalta a irmã de novo. Porque ela não é aquilo. A Ludmila não é estressada. Porque isso é uma coisa que é contínua. Tipo assim, é ela sempre. Não, ela está naquele momento por algum motivo e tem como ela voltar a ser que a perfeição de Cristo. Que é sábia nas palavras, é branda. Ela é aquilo. Se o Senhor fala na palavra que eu sou aquilo, então eu sou aquilo. Então, é isso, né? Só para vocês verem, em todas as cartas ele segue esse padrão. Fala o bom, fala o negativo, fala o bom de novo. Olha só. A partir do 2. Quando ele fala para a igreja em Éfeso: conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não o são, e os achaste mentirosos, e tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras, e se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, aí de novo o positivo, tens, contudo, a teu favor, que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. A gente tem experimentado comer dessa árvore da vida dessa maneira. Então, eu tenho aprendido isso e a gente tem uma liberdade muito boa mesmo. Foi se desenvolvendo durante o serviço, né? É isso. Amém, é isso. É isso. É uma princesa, essa menina é uma princesa. Então, assim, isso é algo maravilhoso, amadas. A questão do relacionamento, eu vejo como Deus é incrível. O Senhor, Ele nos aperfeiçoa por meio dos nossos relacionamentos. E isso ajuda também a nós nos relacionarmos com o Senhor. Essa maneira, hoje, como nós nos relacionamos umas com as outras, que teve os seus atritos, ainda tem hoje muito menos. E quem vai dizer que nunca mais vai ter? Nós somos humanos, nós somos imperfeitos, perfeito somente o nosso Senhor. E o Senhor hoje, por meio do nosso relacionamento, Ele quer nos mostrar como Ele quer também se relacionar conosco. Amém. Por meio da intimidade. Hoje o que se criou entre nós foi uma intimidade, um relacionamento a longo prazo, com todas as dificuldades que um relacionamento tem, mas também com todos os bônus que um relacionamento tem. Porque o relacionamento, ele traz isso, ele traz a intimidade, ele traz o conhecimento, o companheirismo, a amizade e a ajuda. Podemos hoje ajudar mais umas às outras, porque nós conhecemos mais umas às outras. Né? Assim como o Senhor, Ele quer estar mais perto de nós, quer nos conhecer, para nos ajudar dia após dia, e para que também nós possamos ser mais úteis a Ele. Né? Aqui, quando falou na questão do perdão, essa importância de nós perdoarmos, né? A Rai falou a questão da fé, nós precisamos estar conectados à palavra de Deus, para que essa fé possa ser gerada dentro de nós, e nós possamos perdoar. Porque o perdão, ele é uma atitude, ele é uma decisão, a gente precisa decidir querer perdoar. Porque se nós não perdoarmos, não decidimos perdoar, nós não vamos perdoar. Nós vamos continuar guardando esse sentimento dentro de nós. E isso faz mal, né? São raízes de amargura. A Bíblia fala sobre isso, né? Raízes de amargura. E quanto mais raiz de amargura dentro de nós, menos a vida de Deus pode ser trabalhada em nós. Ó Senhor Jesus. Então, assim, essas raízes, elas precisam ser arrancadas. Então, o perdão, ele ajuda o Senhor, que é o semeador, que é o lavrador da terra, a afofar a terra do nosso coração, a tirar as ervas daninhas, para que a boa semente do Senhor possa ser plantada dentro de nós, que é a palavra de Deus, que é a vida de Deus dentro de nós. E aqui em Mateus, né, 6,14, fala assim:
Porque se perdoares aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco o vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Por quê? Porque isso é um princípio de Deus. Se nós perdoamos, o Senhor também nos perdoa. Por quê? Porque maior foi o Senhor. Maiores pecadores somos nós. E o Senhor perdoou de tal maneira, né? Ele deu a sua vida por nós. Ele morreu na cruz para nos perdoar, para nos dar a vida. Ele perdoou e lançou os nossos erros, os nossos pecados no mar do esquecimento. E hoje o Senhor também quer que nós tenhamos essa atitude de perdoar como Ele perdoa, de amar como Ele ama, né? De cuidar como Ele cuida, né? De ser como o Senhor é. E aqui eu achei muito rico, aqui na Bíblia da Mulher, que tem um tópico que fala assim, perdão, sua chave para a liberdade. Eu achei isso tão rico, e quando eu li os tópicos, eu falei, realmente, é isso, né? O perdão, ele é libertador. O perdão, ele nos liberta do rancor, nos liberta das barreiras, porque muitas vezes nós colocamos barreiras entre nós e as pessoas, e isso dificulta o nosso relacionamento, dificulta o receber ajuda, dificulta o ajudar. Então, assim, o perdão é libertador. E quando fala aqui, que o perdão, você pode perdoar outras pessoas porque Deus perdoa, né? Como nós lemos lá em Mateus, Deus, Ele perdoa. E se Deus perdoa, nós também precisamos perdoar. Aí fala que o perdão é um ato de obediência a Deus. O perdão é um princípio, né? O Senhor, Ele nos perdoou. O Senhor, Ele derramou o seu sangue para nos purificar. Então, hoje, se nós perdoamos, nós estamos sendo obedientes a Deus, né? Nós estamos cumprindo o mandamento do Senhor. Ao perdoar, você permite que Deus trabalhe em sua vida. E isso aí, as meninas estão falando aqui, quanto elas foram trabalhadas e quanto eu também fui trabalhada. Eu também, quando eu comecei a servir lá atrás, vai fazer uns 5 anos, eu era uma outra pessoa. Eu era explosiva, eu era imediatista, eu era precipitada. Batia nos braços, acreditem. Muito, né, as meninas que digam. Então, assim, eu era muito precipitada, e o Senhor, Ele sempre fala que nós temos que ser tardias em falar, e não precipitadas em falar, nós temos que ser precipitadas a ouvir. Então, muito eu fui aprendendo, muito o Senhor foi me aperfeiçoando, eu fui muito trabalhada, e tenho sido ainda trabalhada, porque nós estamos nesse processo, né, um processo de ser trabalhados até a volta do Senhor, estaremos nesse processo. E aqui Ele também fala, se você está disposta a obedecer, você perdoará segundo os padrões de Deus, como nós vimos também em Mateus 6,14, porque é um padrão do Senhor perdoar, como o Senhor falou para Pedro, até 70 vezes 7. Né? Então, assim, o Senhor deixou vários padrões de perdão. Perdoar 70 vezes 7, perdoar incondicionalmente, independente do valor da dívida, quando nós vemos lá do credor, que o Senhor perdoou o que muito devia, mas Ele não perdoou o seu conservo que devia muito menos. Então, independente de quanto foi a ofensa, se foi uma pequena ofensa, se foi uma ofensa muito grande, independente disso, Deus espera que nós perdoemos as pessoas, porque é segundo o padrão dele, porque ele perdoa incondicionalmente, independente. O Senhor, Ele perdoou assassino, o Senhor perdoou pecador, o Senhor perdoou prostituta, o Senhor perdoou todo tipo de pecado. Então, assim, por que nós não vamos perdoar, às vezes, uma pequena ofensa que fere o nosso orgulho, e até mesmo o Senhor permite para poder mostrar o que está dentro de nós, para que a gente possa se arrepender da nossa condição. Então, assim, eu vi assim, o quanto Deus é misericordioso em nos deixar esses padrões para que nós possamos ser obedientes e perdoar. E, por último, aqui, ele fala assim, quando Deus pede para você fazer algo, Ele a capacita para obedecer. Deus é lindo demais. O Senhor sabe quanto nós, como seres humanos, nós somos falhos. Nós temos dificuldade de perdoar, porque é algo que fere o nosso coração, fere o nosso orgulho. Mas o Senhor diz aqui que, se Ele pede para você fazer algo, Ele vai te capacitar para fazer. Assim como a Rai falou, é pela fé. Então, assim, se o Senhor está falando, perdoa, que Ele vai te capacitar. Ele vai te capacitar a esquecer, Ele vai te capacitar a perdoar, Ele vai te capacitar a prosseguir, a avançar. Ó Senhor Jesus, isso é algo extraordinário, né, amados? A gente estava tendo comunhão e vimos que Deus, quando Ele perdoa, Ele não fica relembrando. Ele não fica no seu ouvido, lembrando o que você já fez. Isso quem faz é Satanás. Ele é o acusador.
né, de dia e de noite, que vem acusar, que vem relembrar, que vem remoer. Então, quando nós também remoemos, quando nós também relembramos, nós estamos dando ênfase a Satanás. Nós estamos querendo nos assemelhar a ele e não ao Senhor. Ó Senhor Jesus. Então, assim, como é importante essa questão de nós aprendermos a perdoar, de nós decidimos perdoar. Conflitos terão, nós temos vida da alma, somos pessoas totalmente diferentes umas das outras, mas Deus nos uniu. Quem nos escolheu para estar servindo juntos foi Deus. Deus colocou ali, Deus colocou a Rai, Deus colocou a Lud, Deus me colocou. Deus colocou outras irmãs que hoje também não estão mais conosco, mas também aprove a Deus. O tempo delas passou, o ciclo. Isso não quer dizer que as meninas não continuam no Senhor, ou servindo ao Senhor, ou não vão receber um chamado do Senhor para servir em outro serviço, né? Tudo é uma questão de ciclo. Talvez hoje eu estou aqui, eu já estou há 5 anos no serviço, mas o meu ciclo pode acabar amanhã, ou o Senhor pode continuar me capacitando a permanecer. Tudo é no tempo do Senhor. E aprova o Senhor nos colocar hoje aqui, nesse serviço, e nos juntar, porque assim Ele quis, para que nós aprendêssemos umas com as outras, com os erros umas das outras, com os acertos umas das outras, né, com a característica umas das outras. Todos nós somos importantes para Deus, independente das nossas falhas, das nossas características, nós somos importantes para Deus, e o Senhor Ele nos une com esse intuito de nos aperfeiçoar. E o perdão é essencial, amadas, para que a vida de Deus continue fluindo por meio de nós, para que nós cresçamos em vida, para que nós amemos umas às outras e continuamos crescendo juntas. Hoje, quando eu olho para nós, eu não quero me emocionar aqui não, mas já me emocionando. Hoje, quando eu olho para nós e vejo o caminho que nós percorremos e chegar até aqui, eu vejo quão bom o Senhor é. E que oportunidade que o Senhor deu da gente estar aqui junto e poder estar compartilhando com as irmãs e poder dizer que até aqui o Senhor nos ajudou e continua nos ajudando. E quão bom é aprender com o Senhor e quão bom é aprender. Eu sou muito grata a Rai, a Li, a Lud, porque eu aprendo com elas, dia após dia. Eu sou grata a Arlete, a Cida, a Nária, que passaram pelo serviço. Eu aprendi muito com elas. Eu aprendo com as irmãs, né? Eu sou grata pelas irmãs que têm cooperado conosco. Nós vimos... nessa série, tivemos tantas participações maravilhosas de irmãs cooperando conosco, e nós aprendemos com elas também. Isso é algo incrível, isso é algo maravilhoso, é o corpo de Cristo funcionando de uma maneira assim maravilhosa. Atritos nós temos, amada. Nós somos mulheres, né? Mulheres têm os seus intempéries, nós somos muito 880, né? Somos, emoções à flor da pele. Mas louvado seja o Senhor, né? Porque o Senhor Ele tem nos aperfeiçoado, o Senhor tem nos capacitado a sermos essas perdoadoras, a sermos essas mulheres que brilham, né? Brilhando na vida de Deus, na vida de cada uma, né? Então, é isso, minhas amadas. Meu coração é de gratidão de poder fazer o nosso último episódio aqui da série, A Mulher e a Sua Individualidade, com as minhas companheiras no Senhor de serviço. Isso é algo maravilhoso, eu só tenho que agradecer ao Senhor, né, meninas? Amém. Jesus é o Senhor. E o que eu pude ganhar, porque eu sou a mais nova aqui no serviço, e o que eu pude perceber pelo compartilhar das meninas, é que o Senhor aproveita o serviço para trabalhar a natureza dele, né? Deus é o maior perdoador, né? Ele sabe muito bem perdoar. Nós não sabemos, como a Rai falou, na nossa natureza a gente não consegue. É preciso o exercício da fé. E a fé traz a natureza divina para nós, né? E nós conseguimos, então, perdoar. E pelo o tempo que eu tenho acompanhado no serviço, eu percebo que se há algum atrito, o serviço não anda, né? Então, o Senhor espera até que quem precisa se arrepender, se arrependa, quem precisa perdoar, se perdoe, e aí as coisas voltam a fluir. Então, assim, nos relacionamentos, o perdão é necessário, para que a vida flua, né? Para que não haja atrito, né? O Senhor, Ele quer ter um relacionamento livre com nós, com cada um de nós. Por isso Ele preparou uma salvação, como eu disse no início, né? Por isso Ele preparou essa salvação. Nos nossos relacionamentos, também para os relacionamentos fluírem, também é preciso tirar qualquer atrito, qualquer coisa que esteja interferindo. Isso é preciso liberar perdão, perdoar e ser perdoada.
Então, é isso que eu desfrutei muito com compartilhar de vocês essa tarde. Amém. Então, nós queremos falar para você, se você tiver algum problema, uma questão com alguém, né, busque diante do Senhor por meio da palavra, busque no Senhor, porque, igual as irmãs falaram, o perdão é padrão de Deus, não é humano, é dom de Deus, não vem de nós, né? Então, nós, quando buscamos o Senhor, por meio da palavra, o Senhor nos ensina a perdoar. Porque em todo relacionamento há contrito. Eu ganhei muito quando a Lud falou. Às vezes, um relacionamento, ele tem um momento, ele está em um momento atribulado, né? Ele está com um contrito. Ele não é um contrito, né? Então, às vezes, o seu relacionamento está assim. Por um momento, ele está com alguma dificuldade, mas ele não é assim. Porque é permanente, né? E o estar é permanente, né? Então, ou seja, o estar, ele vai passar. Né? Se ele ia continuar, mas está. Então, se você orar e buscar, o Senhor vai lhe ensinar a perdoar. Porque perdoar é esquecer, igual a Fabi falou. Quando você perdoa, você lança no mar do esquecimento. Né? Você pode até lembrar, mas sem mágoa, não dói mais, sem dor. Então, e isso vem de Deus, né? Aqui ó, em Mateus fala assim, Mateus 19, 26 fala, o que é impossível para o homem é possível para Deus. Amém. Então, você pode dizer, você não sabe o que a pessoa me fez, é impossível, às vezes a gente ouve isso, né? Mas o que é impossível para o homem é possível para Deus. Se você buscar a luz da palavra, o Senhor vai te ensinar a perdoar. Amém, é isso mesmo, Rai. Nós precisamos buscar o Senhor, né? O Senhor, Ele é maravilhoso. Eu sou apaixonada pelo Senhor, porque Ele nos ensina todas as coisas. Ele nos ensina a perdoar, Ele nos ensina a amar. Como a Rai falou, né? Se você tem algum atrito, alguma mágoa, por mais enorme que ela seja, o que é impossível para nós é possível para Deus. Ele pode todas as coisas. É por meio dEle que nós conseguimos, porque nós mesmos nós não conseguimos. Mas quando nós entregamos tudo isso nas mãos de Deus, entregamos nosso coração, a nossa vida, o Senhor, Ele é fiel e justo, né? Para não só nos perdoar, mas para nos levar a perdoar também. Né? E como a Ali falou, quando há perdão, tudo flui, a vida flui. E o Senhor, Ele quer fluir por meio de nós. Né? Então, louvado seja o Senhor. Aqui agora, amados, eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Foi um prazer muito grande poder gravar aqui com as minhas amadas. Obrigada, Li, obrigada, Rai, obrigada, Lude. Foi bom demais gravar com as meninas e estar aqui junto com elas, poder passar essa tarde com as amadas irmãs. E se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, não esquece de estar se inscrevendo, de estar deixando o seu joinha, de compartilhar. Compartilha esse conteúdo para que mais pessoas possam vir, para que mais pessoas possam aprender a perdoar, para que mais pessoas possam ser tocadas, assim como nós esperamos que você foi tocada, assim como nós fomos tocadas aqui também. Tá bom, minhas amadas? Esse foi o último episódio da série A Mulher e a Sua Individualidade. Nós vamos vir com nova série aí, aguardem. Tá joia? Continue nos acompanhando e Jesus é o nosso Senhor.